Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Fico muito agradecida, gente, pela presença de vocês e já quero deixar também um pedido de desculpas em nome do Vlad e meu nome também, porque nós não estamos conseguindo responder todos os comentários que nós recebemos, tá? Mas isso não quer dizer que eles não são lidos. Então, com o tempo, a gente vai colocando as coisas em dia, certo? Então, não fiquem chateados se a gente não responder ainda algum comentário seu. Se vocês gostam também de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, eu convido vocês a conhecerem o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. É um trabalho bem interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. E me perdoem, gente, se eu estiver suando, porque aqui em Florianópolis está um calor enorme. Estou aqui na base do ventilador, que estou sem ar-condicionado, tá bom? Também esse cenário aqui, ele é improvisado, não é um cenário que a gente vai deixar sempre para vocês, mas com o tempo a gente vai colocando as coisas em dia, tá? Eu tive um problema de saúde recentemente, muitas pessoas me acham abatida, já me acharam mais abatida ou não, mas era realmente isso mesmo, tá? Eu estava fazendo um tratamento e agora eu estou dando continuidade, espero que tudo dê certo, tá bom? Agora vamos logo para essa história. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. Bom, hoje nós vamos falar sobre um local muito interessante, tá? No bairro da Liberdade, localizado em São Paulo. Vamos falar sobre a Capela dos Aflitos. No bairro da Liberdade, centro de São Paulo, uma rua sem saída guarda um pedaço da história negra na capital paulista, gente, a Capela dos Aflitos, tá? A Capela dos Aflitos, ela está localizada no bairro da Liberdade, como eu falei para vocês, e é um dos locais mais antigos e carregados da história da cidade, especialmente pela sua ligação com execuções e com lendas também. Muita gente diz que é lenda urbana, mas muita gente diz que de lenda essas histórias não têm nada. A construção foi feita em 1775, mais ou menos, e até hoje um espaço de adoração ao santo popular Francisco José das Chagas, ou Chaguinhas. Então, muita gente é devota dele, apesar dele não ser ainda beatificado. Tá? No século XVIII, antes de ser o bairro da Liberdade, o bairro ser conhecido como reduto da imigração japonesa, a região ela abrigava o Largo da Forca, onde criminosos e também escravizados eles eram executados publicamente, tá, gente? Naquela época era assim mesmo. E como a Igreja Católica não permitia que escravizados e condenados à morte fossem sepultados em cemitérios cristãos, foi construído um pequeno cemitério de indigentes, e junto a ele surgiu a Capela dos Aflitos para atender às últimas orações desses condenados. A Capela dos Aflitos ela foi construída a mando da Igreja Católica, mais especificamente pela Irmandade de Nossa Senhora dos Aflitos, que tinha como missão prestar assistência espiritual aos condenados e também aos escravizados que não podiam ser sepultados em cemitérios tradicionais. A construção ocorreu no século XVIII, junto a um pequeno cemitério também de indigentes, na região do Largo da Forca, que é o atual bairro da Liberdade. O local ele servia para as últimas orações dos prisioneiros antes da execução e também funcionava como um espaço de cultos. Muitas pessoas iam lá também fazer os seus cultos. Tá? Então, com o passar dos anos e a urbanização da cidade, o cemitério ele foi desativado, mas a capela resistiu ao tempo lá, tá firme e forte, tornando-se um dos marcos históricos e místicos de São Paulo. Muita gente vai lá para pesquisar algo sobrenatural também. Com o passar dos anos, o cemitério foi então desativado e a região cada vez mais lotada. A capela permaneceu de pé como uma testemunha silenciosa do passado sombrio do local. Cabo do 1º Batalhão de Santos, o Chaguinhas, ele foi sentenciado, né, à morte em 1821 após ele participar
de uma revolta que reivindicava soldos atrasados, que significavam remuneração militar, e também igualdade de valores no pagamento para os militares brasileiros e também portugueses. Ele e o também soldado José Joaquim Cotindiba, com quem acredita-se ter orquestrado essa revolta, foram condenados sem dó nem piedade. Dizem que foi um julgamento já de cartas marcadas. E José Joaquim foi enforcado primeiro e na vez do Chaguinhas algo incomum aconteceu. O Chaguinhas ele faleceu de uma forma manual, se é que vocês me entendem, tá? E não pela forca. Por que não pela forca? Porque durante a sua execução algo incomum aconteceu e a corda simplesmente ela se rompeu 3 vezes, como se algo não deixasse ele morrer. E na tradição da época isso era considerado um sinal divino de que o condenado deveria ser poupado. A população que acompanhava a execução ela começou a se revoltar clamando pela liberdade de Chaguinhas, e vem daí o nome então do bairro, Liberdade, justamente por esses pedidos que foram feitos. No entanto, as autoridades não quiseram conceder esse perdão, e para evitar um tumulto maior também, eles decidiram não tentar tirar a vida dele novamente pela forca, então foi ordenado que ele fosse morto por estrangulamento pelos carrascos. O relato mais contundente sobre o falecimento dele é do padre Feijó, que na época ainda não era sacerdote. Esse homem ele disse ter sido testemunha do evento e descreveu o episódio 10 anos depois, afirmando que o cabo, no caso Chaguinhas, ele caiu no chão semivivo e teve o corpo simplesmente retalhado na então ladeira da forca. Wesley Vieira, um pesquisador e parte também da direção coletiva da UNANCA, que é a União dos Amigos da Capela dos Aflitos, ele explica que os restos mortais desse homem podem ainda sim estar lá, porque o túmulo dele é desconhecido. Esse episódio trágico ajudou a alimentar a lenda de que o espírito dele ainda vaga pela região da Capela dos Aflitos, sendo escutado por moradores que relatam gritos e lamentos durante a noite. Tem gente que diz que é a noite toda, gente, só para na madrugada. Em 2018, foram encontrados 9 ossadas humanas em um terreno ao lado da capela, e evidenciando a existência de um cemitério e também o descaso que foi feito no fechamento dele. Simplesmente construíram as coisas e não respeitaram quem estava enterrado lá. Já quem nem sequer retiraram os mortos remanescentes de lá, explicou à revista UOL. A pesquisa dele sobre o local rendeu um guia gratuito de visitação. Wesley ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês palavras dele. Chaguinhas é um personagem de nome e apelido, com uma data de revolta e uma data de morte. Para além disso, não há mais documentos históricos. Não sabemos da família dele, onde ele morou, nada sobre o corpo dele. As informações tradicionais que temos vêm da tradição oral, ou seja, uma história passada para outra. Mesmo Chaguinhas sendo um cabo, seus documentos eles são escassos até o dia de hoje. As velas não apagavam com chuva ou vento, ao longo do tempo isso foi se intensificando. As rezadeiras sempre colocavam velas por lá e sempre elas sobreviviam inclusive à chuva. Se não fosse por essas mulheres, talvez nós nem saberíamos sobre a história dos Chaguinhas, porque são elas que sustentam toda essa religiosidade. As velas que antes eram acendidas no local de execução, hoje elas estão na Capela dos Aflitos, onde Chaguinhas permaneceu em uma cela nos seus últimos momentos de vida. As velas, que antes eram acendidas no local de execução, então hoje elas estão sendo acendidas diretamente na Capela dos Aflitos, aonde o Chaguinhas ficou ali por algum tempo antes de falecer. O rito ele consiste em escrever um pedido no papel, colocá-lo na porta da cela e bater nela 3 vezes, em alusão às 3 tentativas de enforcamento que ele teve. Então, muita gente faz isso para que seu pedido seja aceito. Após isso, é necessário acender uma vela no velário. Então, tudo isso, gente, faz parte dessa história, tá? Toda essa parte sobrenatural está muito envolvida com a capela, mesmo não tendo certeza se o Chaguinhas está enterrado
lá embaixo dessa capela, ou se ele também é uma dessas ossadas que foram encontradas, porque muitos documentos se perderam, né? Pelo menos é isso que é falado, principalmente o dele. Muitos documentos se perderam, então não se tem tantas notícias assim a respeito desse homem. A única coisa que sabemos é que ele foi um revolucionário. O professor de antropologia Silvio de Santana, ele conta que foi um dos contemplados pelos milagres, entre aspas, né, de Chaguinhas. Ao decidir se aposentar, ele encontrou uma série de obstáculos. Ele falou o seguinte: estava tudo muito enrolado, tinha muitas coisas obscuras no processo e decidi fazer o ritual. Fui lá na porta, dei as 3 batidas, fiz o pedido e mais tarde alcancei a minha aposentadoria. Então, ele conseguiu ver essa situação e ele agradece o Chaguinhas por isso. Hoje, ele é coordenador da Irmandade da Devoção ao Glorioso Chaguinhas. Pelo menos ele era, até o ano de 2023, ele tinha essa função. Hoje já não sei. Infelizmente, a Capela dos Aflitos ainda não foi tombada pelo patrimônio histórico, que é um absurdo, na minha opinião, apesar de ser uma importante sede cultural histórica para São Paulo. Embora a capela seja um dos últimos vestígios da época colonial na região da Liberdade, ela não está oficialmente protegida pelos órgãos de preservação, como o CONDENFAT, por exemplo, que significa Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, ou até mesmo o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, ele não é realmente tombado, tá, gente? No entanto, há iniciativas e debates sobre a necessidade dessa preservação, e principalmente porque a região ela passou por grandes transformações ao longo dos anos. E a capela segue como um dos poucos registros do passado do bairro, um bairro que teve uma situação muito sombria, que eram essas execuções. A Capela dos Aflitos ela é cercada por lendas e relatos de fenômenos sobrenaturais, muitos dos quais relacionados também às execuções que ocorreram na região quando ali funcionava o Largo da Forca, no período colonial do Brasil. O espírito de Chaguinhas é o fantasma mais famoso associado à Capela dos Aflitos, e todo mundo fala, todo mundo não, mas a maioria que vai lá, que é sensível, diz que o espírito dele realmente se prendeu lá e não sai, tá? Como ele foi tirado da vida de uma forma muito triste, dizem que ele não se resolveu ainda, o espírito dele não entendeu e ele ainda está por lá. Alguns relatos indicam que até hoje a presença dele ainda é sentida no lugar. Pessoas que passam pela capela à noite, elas afirmam escutar gemidos e gritos abafados, como se alguém estivesse sendo sufocado. É essa, pelo menos, a sensação que passa. Alguns visitantes relatam sentir um peso no peito e uma dificuldade também na sua respiração, o que muitos associam ao sofrimento de Chaguinhas e no momento do seu falecimento, ou seja, o que ele passou, a outra pessoa também sente. Há também quem diga ter visto uma figura sombria vagando pelo entorno da capela. Como a região abrigava um cemitério de indigentes e escravizados, muitas pessoas acreditam que as almas daqueles que foram enterrados lá ainda vagam sem descanso. Alguns visitantes, eles dizem ouvir o som de correntes sendo arrastadas como se fossem prisioneiros ainda acorrentados. Outros relatam o barulho de passos ecoando pela rua, mas ao se virarem não veem absolutamente ninguém, pelo menos ninguém visível. Muitos frequentadores da capela, eles descrevem um vento gelado, inexplicável, dentro do pequeno espaço. Muita gente fala que esse vento gelado realmente tem lá, mesmo em dias muito quentes. E além disso, há relatos também de sensações intensas de estar sendo observado, como se houvesse presenças invisíveis ao redor. As pessoas sentem que estão rodeadas por alguma coisa, mas não sabem o que que é. Algumas pessoas também dizem ver luzes estranhas surgindo na parte da capela, como se fossem velas acesas no meio da escuridão, mas também ao se aproximar, tudo isso desaparece. Até hoje, muita gente diz também que vê
pessoas vestidas com roupas mais antigas de monge e de padres também. Há um detalhe muito importante: o antigo cemitério dos aflitos ele não fica exatamente embaixo da capela dos aflitos, mas sim nas proximidades, onde hoje existem ruas e construções do bairro da Liberdade. Antes dessa urbanização, dizem que os restos de ossadas foram retirados, mas mesmo assim essa informação diverge bastante. Tá? Nessa época, o corpo do Chaguinhas, assim como de muitos outros que foram enterrados lá, pode ainda estar sob o solo do bairro da Liberdade, sim, misturado às fundações das construções atuais, ou seja, muitas pessoas que moram lá podem sim estar justamente acima do cemitério. Então, tem um espaço ali de cemitério muito grande que talvez seja muito maior do que os próprios arqueólogos pensam. Então, talvez quem more lá saiba explicar melhor se isso tudo realmente acontece ou se é fruto da imaginação das pessoas, mas que tem algo de sobrenatural lá, tem. Porque muita gente que não se conhece, não tem canal do YouTube, não é especialista em nada, não é médium, eles falam simplesmente que sim, que alguma presença muito forte está lá e que eles já viram, inclusive, o fantasma, né, o espírito de um homem negro com uma corda no pescoço. Então, eles afirmam que é sim a aparição do Chaguinhas, tá bom, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo de histórias sobrenaturais do nosso país e muita gente às vezes não conhece essas histórias, tá bom? Então, se você tiver também alguma sugestão, por favor, deixe aqui para mim no comentário. Se puderem, também comprem o nosso e-book e se tornem membros tanto aqui do canal quanto também do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você vai ser sempre notificado quando sair vídeo novo e os links vão estar aqui na descrição, tá certo, gente? Um beijo bem grande para cada um de vocês. Muito obrigada pelas palavras de apoio. Fiquem com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!